O período da história política brasileira, que vai de 1889 a 1930, costuma ser designado pelos historiadores de diferentes modos: República Oligárquica, pois esse período ficou marcado pelo predomínio das oligarquias sobre o nosso país. As oligarquias eram forças políticas que baseavam seu poder em suas posses, isto é, na terra. Os oligarcas eram, em geral, grandes proprietários de terra. República do Café com Leite. Esse termo faz referência ao predomínio de políticos dos estados de São Paulo, que era o grande produtor de café na época, e Minas Gerais, grande produtor de leite no governo central. República Velha, quando se usa o tempo cronológico como referência, ou Primeira República, denominação utilizada por muitos historiadores. Vale ressaltar um período específico da Primeira República, que foi de 1889 a 1894, que também é conhecido como República da Espada. Esse nome se deve ao fato de que os dois presidentes brasileiros, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, foram militares. A República da Espada, porém, é um período incorporado à Primeira República. Os anos entre 1889 e 1894, como falamos, correspondem aos governos militares de Deodoro da Fonseca e de Floriano Peixoto, responsáveis pela instalação e consolidação do regime republicano. Já o período de 1894 a 1930 corresponde à fase em que o país foi governado por civis ligados em grande parte à oligarquia rural, sobretudo de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Essa fase foi marcada pela influência dos grandes fazendeiros, principalmente os cafeicultores, muitos deles conhecidos como coronéis. Na Primeira República, a política funcionava na base da troca de favores. Na economia, além da agricultura exportadora, predominantemente cafeeira, houve significativo desenvolvimento da indústria. Ampliou-se o número de operários que organizaram os primeiros movimentos para lutar pelos direitos trabalhistas. A Primeira República iniciou sua fase decadente na década de 1920. A entrada de novos atores na política nacional, como os tenentistas, contribuiu para o seu fim. Na década de 1920, os tenentistas foram uma força que abalou as estruturas da Primeira República. Isso aconteceu porque os tenentistas reivindicavam o fim das estruturas oligárquicas que estavam estabelecidas no país. Ao longo da década de 1920, os tenentistas realizaram uma série de revoltas por todo o país, como a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, a Revolta Paulista de 1924 e a Coluna Prestes. É importante mencionar que a Primeira República foi um período marcado por tensões sociais que resultaram em conflitos por diferentes regiões do Brasil. Podemos destacar a Guerra de Canudos, Revolta da Armada, Guerra do Contestado, Revolta da Vacina, Revolta da Chibata, entre outras. O estopim para o fim da Primeira República foi a eleição presidencial de 1930. A Primeira República é o período da história do Brasil que aconteceu de 1889 a 1930, tendo sido iniciado com a Proclamação da República, que aconteceu em 15 de novembro de 1889, e encerrou-se com a deposição de Washington Luiz, como consequência da Revolução de 1930. Esse período é conhecido por muitos como República Velha, mas entre os historiadores, o termo utilizado para referir-se a esse período é Primeira República. Eu espero que com esse vídeo eu tenha lhe ajudado a entender um pouco o que foi a República Velha. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo, um grande abraço e fique com Deus.